Olá, muito boa tarde, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Agora aqui nos nossos boletins ao vivo, o destaque é para o setor sucroenergético e no momento para uma pesquisa importante que foi realizada, com a Spark. Então vamos conversar com o André Dias, ele que é sócio-diretor da Spark, ele vai explicar um pouco para a gente sobre essa pesquisa que foi realizada em relação ao ano de 2020, dando um pouco sobre o panorama do mercado de defensivos para a cana-de-açúcar. André, boa tarde. Muito boa tarde, Jonatas. Muito boa tarde aos ouvintes. E estamos juntos aí. Vamos tentar esclarecer e colocar alguns pontos importantes dessa pesquisa que a Spark fechou recentemente sobre o mercado de insumos em cana-de-açúcar. Com certeza, resultados muito interessantes, André. Quero que você comece falando para a gente em relação aos resultados principais dessa pesquisa, né? Como é que a gente vê o mercado de defensivos em dólar para a cana-de-açúcar? Como é que foi o balanço de vocês aí nas análises? Depois também quero que você já mencione um pouco da metodologia que vocês utilizam. Perfeito. Bom, falar um pouquinho antes da metodologia, que acho que é mais fácil, Jonatas, para já entrar depois um pouco nos detalhes dos resultados. A Spark, ela é líder em pesquisa de mercado para o setor agro aqui no Brasil, e a gente tem uma cobertura bem grande nos painéis, painéis de cultivo, né? A gente cobre mais de 20 cultivos, cobrimos mais de 96% do uso de insumos na agricultura aqui no Brasil. Cana-de-açúcar é uma cultura bastante importante, com um consumo bastante relevante de insumos, principalmente defensivos agrícolas, né? A gente entrevista pessoalmente, né, tanto a usina quanto os fornecedores, numa amostragem que ela é representativa estatisticamente para depois fazer a extrapolação desse mercado e ter, então, o que a gente chega no final, que são os valores de uso, forma de uso, divisão por empresa, por produto, etc, etc, etc. O que a gente notou no ano de 2020 foi um ano que o final já começou uma recuperação interessante, né, da commodity, do açúcar, o álcool também, e a gente vê uma recuperação grande depois de alguns anos de grande dificuldade que o setor teve, né, Jonas? E a gente vê ainda em 2020 um pequeno reflexo disso. Então, o que a gente tem obviamente, tivemos um ano muito difícil em termos de desvalorização cambial do real, então a gente vê assim, resultados no geral, o mercado de cana, o mercado que movimentou aí 1,35, 1,4 bilhões de dólares, uma queda de 4% em relação ao ano anterior. Isso foi uma combinação da desvalorização cambial e também de uma certa redução no que a gente chama de área cultivada, né? A cana-de-açúcar teve uma redução de cerca de 1,8% na sua área cultivada. Caiu aí para cerca de 9,120 milhões, 9.122 mil hectares de cana, tá? Quem sofreu mais nisso tudo foi a cana-planta. A gente sabe que a gente tem duas formas de cultivo, né? A gente tem a cana-soca, que é aquela cana que sofre cortes consecutivos, e a cana-planta, ou a cana de primeiro ano, de ano e meio. E essa área da cana-planta caiu cerca de 13 pontos percentuais, né? Representando aí 15% da área plantada, da área cultivada. Isso já foi quase 20% no passado. A gente acredita que agora, com a melhor condição da cana, do mercado de cana, do mercado de commodities, essa área deva recuperar novamente, viu, Jonatas? E deve voltar aí para os seus 16 a 17% da área total, reativando um pouco esse mercado. Tá bom? Quando a gente vê em real, Jonatas, em real o mercado subiu cerca de 8%, totalizando cerca de 5,9 bilhões de reais. E a gente tem um indicador muito interessante, que é o nível, a intensidade de uso de defensivos, né? Que é a combinação das vezes que a gente passa naquele terreno aplicando e do número de produtos número de tratamentos que a gente faz naquele cultivo, né? Esse indicador ele subiu cerca de 3%, tá? Atingindo 64,5 milhões de hectares tratados, tá? Então são aqueles 9 milhões de área cultivada multiplicado pelo número de vezes que a gente faz tratamentos, multiplicado pelo número de produtos que vão nessa área, tá? Então a gente tem indicadores interessantes. O mercado, apesar de cair em dólar, ele tem uma boa recuperação em real e em área tratada, tá bom? Mais ou menos essa visão que a gente apresentou o ano passado. Certo. E vocês já realizam esse levantamento há algumas temporadas, alguns anos. Sim, Queria que você sim. falasse um pouco, André, em relação à percepção de vocês aí e com esse dado mais recente, de como que está a adoção do produtor de cana
com os defensivos, se ele tem diminuído, a gente tem esse dado aí em relação ao custo em dólar, você mencionou Sim. também em real, mas e a adoção, André? O que a gente tem de informação sobre isso? Olha, eu tenho uma curiosidade interessante nesse sentido. Sim, a Spark já faz esses estudos do mercado brasileiro desde a safra 14-15, né? Então, estamos indo aí para a nossa 7ª safra consecutiva em vários cultivos. O que a gente percebe especificamente na cana-de-açúcar, aliás, como um todo, viu, Jonatas? Eu acho que os problemas, infelizmente, os problemas que o agricultor tem no sentido de tirar uma cultura sadia, tirar uma produção sadia, uma produtividade alta, etc., os problemas que ele tem enfrentado no campo não têm diminuído. O que acontece é que ele tem outras ferramentas e os problemas se alternam, né? Conforme se traz novas tecnologias, como geneticamente modificado, BT, ou tolerância a herbicidas, a natureza ela acaba se adaptando e acaba trazendo novos desafios para a agricultura, né? Então, eu diria que a intensidade do uso de produtos, de insumos, ela não tem diminuído, não, né? O que tem havido é uma transição de uma praga específica para outra praga que começa pequenininha e vai aumentando a sua importância dependendo de região, de clima, de intensidade, etc. Agora, uma curiosidade grande, que eu acho que é de bastante interesse para os nossos ouvintes, é o aumento que a gente tem no uso de insumos biológicos, por exemplo, né? Os insumos biológicos eles têm aumentado num ritmo muito grande e em cana não é diferente. Cana é uma cultura pioneira no uso de controle biológico, né? Lá atrás, já há muitos anos atrás, a próprio cultivo para combate de broca, né, das vespinhas, do controle biológico, hoje a gente vê um aumento muito grande no uso de defensivos para controle de nematóides biológicos, né, de forma biológica. É realmente bem interessante, tá? Eu até tenho um número fresquinho. A gente vê assim, com quanto a gente tenha visto uma diminuição, né, de 4% no mercado total de defensivos, né? Lembra que eu falei? Caiu de 1,4 para 1,38 bilhões. A gente vê que o mercado de biológicos ele sobe de 54 milhões de dólares para 64, quer dizer, crescendo quase 20%. Então, frente a uma queda de 4% no mercado total de defensivos, o defensivo biológico anda na contramão, ele cresce quase 20%. Né? E a representatividade nele, apesar de ainda pequena, em cana ele representa hoje 5%, no ano passado representou 4%. Então, a gente tem aí, né, esses 20% de aumento, refletindo também na representatividade dessa importante inovação aí na agricultura brasileira, principalmente, também sendo refletida na cana-de-açúcar. Com certeza, indica aí uma posição, né, de inovação por parte dos produtores de cana, que já é tradicional, né, mas que é reforçada aí através do uso dessa tecnologia, né? André, uma outra questão, a gente falando do mercado de agroquímicos de um modo geral e na base de vocês aí, o que a gente tem para cana-de-açúcar de maior uso, né? São quais as tecnologias utilizadas, principalmente pelo produtor de cana-de-açúcar, porque aí a gente também consegue ter um indicativo de qual problema, vamos dizer assim, o produtor, de certa forma, tem, né? Perfeito. É legal a gente dividir, então, Jonatas, assim, entre a cana-planta e a cana-soca. Existe uma diferença agronômica grande entre elas. Mas, de maneira geral, o principal problema, tanto na cana-soca quanto na cana-planta, são os herbicidas graminicidas seletivos, que a gente chama, né? Que são os controles de ervas, né, das gramíneas no meio da cana-de-açúcar, né? Isso realmente é uma dor de cabeça grande, isso representa cerca de 30% do uso de defensivo na cana-soca, e praticamente 16 a 17% na cana-planta, tá? Quando você pensa em cana-soca, logo depois a gente tem aí a parte de inseticidas, né? Que a gente chama a gente tem na cana-planta, a gente tem o nematóide e também o cupim, que são dois tratamentos que não aparecem na cana-soca, são feitos no suco, principalmente. Então, só você consegue fazer esse tratamento quando você replanta a cana no tratamento do suco, tá? Aí você tem os inseticidas na cana, as lagartas e também as brocas, né? São muito importantes aí na cana soca, tá? Aí você tem, de novo, né, os herbicidas, uma importância grande também nas duas cultivos, e depois os inseticidas na cana-soca, e por último, mas também importante, os mesmos que tem na cana-soca, né? Mas na cana-planta tem esse diferencial, principalmente o uso de combate de nematóides e cupins,
que em cana-planta ele é muito mais forte, ele é realmente muito representativo, diferente do que acontece na cana-soca, tá? É mais ou menos isso aí que a gente tem de diferença e de importância nesses segmentos. Certo, entendido. Bom, André, vou agradecer aqui as suas informações, né? A gente conversando um pouco sobre o levantamento de vocês com a cana-de-açúcar, né? Mais precisamente, em 2020. Claro que em 2021 a gente vai querer sim também dar os resultados para a gente fazer esse acompanhamento aí com vocês e Com certeza. também com outras culturas, né, André? Então, soja, a dica fica aí, ó, soja mais um mês a gente está com o resultado da 2021 de soja, né? Então, que vai ter coisas bastante interessantes acontecendo em termos de tecnologia e de alternância aí de fatores de produtividade. Então, fica marcado aí, daqui uns 30 dias a gente volta a conversar, Jonas. Com certeza, André. Muito obrigado pelas suas informações, então, e vamos conversando aí para trazer essas informações ao produtor rural. Ó, estamos super à disposição. Gostaria de ocupar o espaço ainda, Jonas, para agradecer bastante aos agricultores, aos produtores que recebem o nosso pessoal das entrevistas, que nos dão as entrevistas e que viabilizam esses estudos para que a gente possa trazer o feedback deles para as indústrias, né? Porque a gente também é uma forma de captar os problemas, de captar as necessidades que eles têm e trazer isso para a indústria, né? E também eles são os grandes viabilizadores quando eles respondem, eles recebem os nossos coletadores aí com a maior receptividade aí. Então, muito obrigado a todos eles, aqueles que nos escutam, vocês é que nos ajudam a viabilizar esses estudos todos. Então, muito obrigado. Com certeza, André. Obrigado mais uma vez, então. Um forte abraço, Jonatas. Conte conosco. Forte abraço. Bom, nós seguimos daqui a pouco aqui com a nossa programação no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco tem fechamento do mercado da soja e tem muito mais informações para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.